A explosão dessa guerra de gangues nos sobrecarregou, tendo que lidar com 2, 3, 4 tiroteios por semana, às vezes. Atualmente, os assassinos têm por volta de 20 anos, menos de 20, alguns até menos de 15. Não é possível lidar eficazmente com tantos casos e os bandidos perceberam isso. Aquele que está com a Kalashnikov na mão liga para o mandante e diz: olha, resumindo, o alvo não está aqui. E o mandante responde: ah, atira em todo mundo. O anúncio aparece à tarde, no começo, no meio ou no fim da noite, o tiroteio acontece. Quando a gente vê cadáveres o ano inteiro, não tem um momento em que a gente fica saturado do sangue dos caras. Essas organizações criminosas não têm códigos para entrar na alta sociedade, ao contrário das organizações mafiosas, que, essas sim, já penetraram em todos os meandros da alta sociedade. E o mal avança. E eu sei de coisas que não posso dizer. Ouviu-se falar, com certeza, do know-how marselhês, que era requisitado pelos nossos amigos belgas em alguns de seus bairros. Hoje recebo o Felipe Albrecht, recém-aposentado da Brigada de Homicídios de Marsella, onde foi subchefe. E com ele, vamos percorrer 35 anos de acertos de contas de Marsella. Felipe, de onde você é? E pode nos contar um pouco sobre o início da sua trajetória? Por favor, eu sou natural de Marselha. Meu trabalho me levou a Paris durante os 5 primeiros anos da minha carreira. E é possível que, se minha esposa não tivesse querido voltar para Marselha, porque ela também é natural de Marselha, talvez eu tivesse feito toda a minha carreira na capital. Você teria ficado conosco. É provável, parisiense. E você? O que te levou a entrar para a polícia? Não sei como, é uma vocação. É um acaso da vida, é isso. Com cerca de 5 anos eu já queria ser policial. O que foi? Foram os filmes de bandidos, de gangsters, de policiais? Não. Porque na época eu assistia. E é ainda melhor. Ah, Não, eu tinha isso em mim, não sei, talvez seja um cromossomo a mais. Era o policial ou o maestro. Sim, não estamos exatamente na mesma, mas mas pensando bem, a gente pode traçar alguns paralelos. existem semelhanças. Sim, desde a sua infância você queria ser policial. Então como é que foi? É o caminho clássico, estudar direito, eu... Terminei o ensino médio em Marselha, depois cursei Direito e Criminologia, fiz concurso para inspetor de polícia logo no início. E então, minha primeira designação foi em Paris, no 8º arrondissement, na rua de Courcelles, no que na época se chamava a primeira DPJ, e lá, meu dia-a-dia era lidar com drogas. Foi a primeira vez que um grupo antidrogas foi criado em unidades como aquela em Paris, então para mim polícia era a PJ, se não nada. Sim, ok, sim, você não queria ir para o policiamento ostensivo, para o CRS, aliás. Eu não fiz outra coisa além da PJ. Em toda a minha carreira, seja em Paris ou em Marselha. Não que não haja outras coisas interessantes para fazer em outros lugares, não é isso que eu quero dizer, porque eu descobri outras coisas por acaso nas minhas andanças profissionais. E eu pensei, olha, isso também poderia ter sido legal. Mas não, para mim, a PJ, a investigação, o inquérito e especialmente a Brigada de Homicídios é algo que me acompanhou a vida toda, sabe? Então você entra na primeira DPJ, foi em 1994, se não me engano, né? Eu entro na primeira DPJ em 1989, assim que saio da escola, e fico lá por 5 anos até 1994, quando consigo uma transferência para Marselha. Então, o meu percurso na primeira DPJ foi, num primeiro momento, 2 anos no grupo antinarcóticos da primeira DPJ. Lá, o nosso dia-a-dia era um tráfico de rua mais sofisticado. E eu me lembro que, quando fazíamos apreensões, eram 100 gramas, 150 gramas de heroína na época. Era a grande época da heroína, Era o caso do mês ou até do trimestre. Hoje em dia, sim, É por isso que eu faço a pergunta. 100 gramas eu acho que tá bom. É isso, passa pelo esgoto. Era a grande época dos tontons, dos informantes, da polícia judiciária, meio à moda antiga. Então, aquela que todo mundo gostava, sim. Esse era o período da polícia judiciária à moda antiga, com certeza. Com os tontons que não eram registrados como hoje no Cadastro Central de Informantes. Com todas as facilidades, flexibilidade, riscos e inconvenientes que isso trazia. E de fato houve mesmo, viu? Desvios com informantes mal controlados, sem necessariamente intenção da polícia de agir errado, viu? Mas um informante é alguém, na maioria das vezes, bastante esperto. É isso, e é preciso saber lidar com ele. Isso se aprende hoje em dia, se aprende. Naquela época a gente fazia isso por instinto. Hoje em dia são métodos que se aprendem, que são muito bem definidos. Então isso dura 5 anos até 94, graças à sua esposa, você volta para Marsella. Por causa de quê? Enfim, nós graças, porque senão é a matéria que vai nos interessar mais particularmente.
E então, quando você chega em Marsella, aí você fica na polícia judiciária e você integra... Eu integro a Brigada de Homicídios, mas aí também esse retorno para Marselha teve um preço. Para mim era o de integrar um serviço de investigação. Para mim, quem deveria me receber era a Brigada de Homicídios, não outro serviço de investigação. O que te atraiu mais especificamente na Homicídios, além do, vamos dizer, do gosto pelo sangue? Então não, além do gosto pelo sangue, além do gosto pelos bandidos, porque não são só bandidos que são tratados pela Brigada de Homicídios, é a ideia de investigar e de vasculhar algo para conseguir destacar aquilo que, no início, é quase invisível. E eu admito que não fiquei decepcionado. Na verdade. Sim, e além disso, em Marsella. Pronto. Eu não fiquei decepcionado e, vivi meu sonho de infância todos os dias, na verdade, até a minha aposentadoria há pouco tempo. E falei para alguns que, se precisasse refazer tudo, faria igual. O clima geral de trabalho na Brigada Criminal é a luta contra os acertos de contas que acontecem no contexto da guerra das discotecas, guerra das casas noturnas e da divisão dos territórios pelas máquinas caça-níqueis. Saímos do período da French Connection, que eu não conheci profissionalmente, pois ainda era muito novo naquela época, mesmo que isso ainda exista, né? Eu ouvia falar de Zampa, do belga, de Jack Imbert, grandes figuras que a imprensa mencionava, que os policiais da Polícia Judiciária também mencionavam. E isso só me confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Sabe, realmente no coração do reator. Ali, vejam, no centro do reator havia um banditismo vindo do centro histórico de Marselha, conhecido por todos como a Ópera. É isso, a Ópera, o Vieux-Port, tudo acontecia ali, na verdade. Bares de malandros e bares com hostes. Os bares com hostes e os bares de malandros. Quando queríamos ver alguém, sabíamos que era só procurar em certos bares ou boates e encontraríamos lá. Um tinha uma entrada em tal boate, o outro recebia em tal bar, enfim, era isso, era quase mapeado. Então vamos voltar, mas os Vechés, porque os Vechés em Douai, em Paris, a gente conhece o 36. Então, bom, em Marsella vocês têm o equivalente, os Vechés. Então, como era, não sei, o clima quando você chegava nos Vechés, era tão mítico para você quanto para nós, visto de fora? Ao chegar em Marselha, a minha transferência me leva ao Évêché, onde tenho um escritório. O Évêché é tipo o pequeno 36, é o 36 dos marselheses, sabe? É lá que todas as grandes investigações são conduzidas. E já era uma colmeia porque tinha a polícia judiciária com a brigada de homicídios, a brigada de repressão ao banditismo, mas também tinha serviços da segurança pública departamental, tinha serviços da DST, tinha segurança pública, e tudo isso criava as condições para um ritmo frenético. De noite, de dia, era uma colmeia permanente. Hoje em dia, a gente se impressiona com o número de acertos de contas. Mas eu quero dizer que não inventamos nada hoje, porque esse volume a gente já conheceu. Praticamente da mesma maneira nos anos 80, 90, acho que até mesmo os recordes de homicídios era preciso procurar nos anos de 83, 84, 85, se não me engano. Numa época em que eu ainda não estava em serviço em Marselha, mas isso eu ouvi daqueles que me antecederam no cargo. Sim, acho que chegamos a ter até 80 acertos de contas. Sim, acho que 85 ou algo assim. Eu acho. Então, quando em Marselha passamos de 50, obviamente era um número, não é? Uma quantidade muito alta, mas vamos lembrar do que acontecia 40 anos atrás. Naquela época, para ser bem honesto, os acertos de contas não interessavam muita gente. De todo modo, isso não interessava à política nem ao marselhês comum que costumava dizer: enquanto eles se matam, é problema deles, menos um para mim. Até alguns policiais pensavam assim, o homem comum. Se isso não interessava muito nem tanto assim aos policiais e por isso também não interessava aos políticos, essa tendência se inverteu completamente. Nos anos que se seguiram, então, em um período muito mais recente, Marselha, na minha opinião, se tornou uma cidade laboratório para os políticos parisienses. Todos os ministros do interior, todos os presidentes da República que eu pude conhecer vieram a Marselha, vieram à Polícia Judiciária, vieram incentivar as tropas na luta que era deles no dia-a-dia, todos. E isso se acentuou na época de Nicolas Sarkozy. Foi o período a partir do qual eu vi as coisas acelerarem. Esse tipo de foco midiático-político que foi colocado sobre Marselha e sobre o que acontecia lá por causa dos acertos de contas ligados ao narcobanditismo.
O tráfico de entorpecentes nos bairros, exato. Como eram os acertos de contas no início dos anos 90, eles mudaram bastante desde então. Mas o que é isso? Sempre é o mesmo modus operandi? São ataques cirúrgicos, motociclistas? Conte um pouco sobre o que enfrentam quando chamados para acertos de contas. Acho que isso evoluiu bastante mesmo assim. Então, é interessante observar o modus operandi porque ele diz muito, às vezes chega até a deixar sua assinatura num crime, dependendo do momento, dependendo dos métodos utilizados, mas nos anos 90 a gente já morria. Por volta dos 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente morria porque, tipo, chegavam com um carro roubado ou até uma moto e te matavam com armas automáticas, tipo 1143, muitas vezes 9 milímetros depois disso. A assinatura do submundo do crime. É isso. E tudo isso evoluiu. Tudo isso evoluiu até, falando do período contemporâneo, até o uso de fuzis de assalto. Então, o que aparece com frequência é a Kalashnikov, que eu mesmo não conheci no início da carreira e que agora é a arma que você precisa ter a partir dos 50 anos se quiser existir no meio criminoso. É o fim da história. Pronto, é a 47 exatamente. Sim, passamos do 1143, o símbolo do grande banditismo. Mesmo que a gente não saiba muito bem usar ou não saiba usar de jeito nenhum. Ou melhor, que a gente realmente não sabe usar na maioria das vezes. Isso era diferente antes. Hoje, aqueles que usam esses fuzis Kalashnikov e que morrem por causa das Kalash não têm mais 30, 40 ou 50 anos. Eles têm 15, 20, 25 anos, no máximo 30 anos. Isso também é uma grande diferença. Falando justamente sobre maturidade criminosa, nesses anos, a taxa de elucidação desses acertos de contas era, imagino eu, talvez um pouco mais difícil de esclarecer do que hoje, com mais jovens, amadores e imprecisão. Para um investigador da Polícia Judiciária dos anos 80, 90, trabalhar em um acerto de contas não era algo simples em termos de elucidação. Nada fácil, porquê? Porque aqueles que estavam na origem desses acertos eram pessoas com grande experiência criminosa, que já tinham ganhado experiência em outros domínios antes de atuar nesse. Esse é o primeiro ponto. Eram pessoas que depois pensavam, organizavam, planejavam, observavam, antecipavam o máximo de coisas antes de agir. Então, só aí já temos ingredientes de dificuldade para os policiais da divisão de homicídios. Tudo isso evoluiu bastante. Na época tínhamos uma taxa de elucidação que girava, eu diria, entre 10 e 20. Quando falo de taxa de elucidação, significa que de 10 a 20 das pessoas que prendíamos nesses casos eram entregues às mãos certas da justiça, que colocava sob investigação as pessoas que acabávamos de liberar da custódia policial. Era isso a taxa de elucidação. Hoje, essa taxa de elucidação no mesmo campo, o do banditismo, acho que podemos situá-la entre 60 e 70, sim. Isso realmente explodiu, sabe? Várias razões para isso. Eu diria que a polícia está cada vez melhor. Digo isso sorrindo, mas também acredito nisso. A polícia melhorou, se profissionalizou, se especializou em várias áreas. A questão do tratamento de uma cena de crime com os técnicos da polícia técnica e científica, o pessoal da identificação judiciária, que hoje se tornaram a peça-chave de um caso criminal. Sem esses técnicos nada acontece. Porque o processo na França é escrito e precisamos estabelecer uma base escrita da forma mais sólida possível. Fazemos isso graças à polícia técnico-científica, identificação judiciária e investigadores que realizam as constatações, base da investigação criminal. O primeiro nível de melhoria que percebi foi esse. Depois, os investigadores da Brigada Criminal, para falar apenas deles na investigação penal judicial, melhoraram. Eles melhoraram porque se abriram para um procedimento que estava se tornando cada vez mais pesado e que precisava ser considerado à altura do que exigia de nós para ir até o fim sem criar condições de nulidade no processo. Hoje, um policial que apenas observa de longe ou não entende o procedimento não tem lugar na investigação, e especialmente na Brigada de Homicídios. E foi isso que aconteceu. Essa evolução também se manifestou dessa forma. Os policiais de investigação assimilaram todas as sutilezas do processo penal francês em todas as suas evoluções. Quando seguimos o procedimento corretamente, não criamos condições para anulação no processo. A gente evita de fazer o caso desandar, né? Exato. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a polícia de investigação melhorou, se especializou principalmente naquilo que, na minha opinião, se tornou o coração da investigação criminal hoje em dia.
Ela se especializou na análise telefônica. Eu, no começo da minha carreira, conheci como era a análise telefônica. E quando eu penso nisso ainda um pouco, eu até sorrio porque penso, sim, a gente fazia isso ou só fazia isso mesmo. E vejo do que somos capazes de fazer hoje em dia. Aí a gente deu um salto enorme. E por tudo isso depois, antes só tinha. Então, Antes só havia escutas de telefone fixo. Então é se limitar a isso. telefone do bar de bandido. Bandidos, mas enfim, já era algo que podia ser uma fonte de informação valiosa, né? Regularmente, aliás. Ainda tinha caras que usavam o telefone. Sim, porque a gente sempre precisa se comunicar com os amigos, com o chefe, com a futura vítima que a gente quer levar para algum lugar. Sim, tem tudo isso, sabe? A comunicação é algo que essa necessidade de se comunicar sempre existiu. Acho que hoje em dia ela aumentou. E hoje em dia ela se beneficia de todas as sutilezas que o domínio das redes sociais pode oferecer. Há de todas as comunicações digitais criptografadas. É isso. Mas eu diria que é a taxa de elucidação. Isso é importante porque a polícia precisa prestar contas. O cidadão precisa saber que sua polícia trabalha e que ela tem resultados. E eu acho que, em matéria de banditismo, o que provavelmente é mais importante é a compreensão dos fenómenos. Porque se não entendermos os fenómenos, não podemos elucidar corretamente. Então, uma coisa está ligada à outra. Ou seja, a compreensão das problemáticas ligadas ao banditismo, ao narcobanditismo, é fundamental. Ela é essencial para elevar o índice de elucidação. Podemos explicar tudo de forma simples. Um caso de crime comum, ou seja, uma senhora que é encontrada assassinada em casa com o apartamento todo revirado, o que leva a entender que ela foi morta após ou durante um roubo à residência. Na maioria dos casos, é um processo no meio de outros. Sim, que é isolado. Que não está ligado a nada. Só ocorre em situações um pouco mais sérias. É a exceção que confirma a regra, mas no banditismo ocorre o oposto. Um ato de violência é sempre consequência de algo que é necessário conhecer, dominar em termos de compreensão, para conseguir trabalhar o que vem depois. E então vocês tinham um bom conhecimento, não sei, na divisão criminal, vocês eram o quê? Os grandes especialistas, afinal, no conhecimento do meio marselhês. Então, A compreensão, na verdade, de um fenómeno acontece de várias maneiras, graças a vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é aquele que consiste, para um policial, em constatar o que está acontecendo. Um assassinato a tiros, outro assassinato a tiros e mais um. Veja, é o mesmo tipo de arma, sim, e quem confirma é o laboratório. Além disso, é a mesma arma usada. Porque o perito em balística diz, depois dos testes de comparação que ele faz, que a arma, a 1143 que foi usada no caso número 1, é a mesma que foi usada no caso número 2 e o mesmo vale para o caso número 3. A gente percebe que uma equipe se manifesta em detrimento de outra. Aí, graças a isso graças a um pequeno fenômeno em série e em matéria de banditismo, a gente só lida com fenômenos em série no geral, porque as histórias se repetem. Com esse fenômeno em série, já conseguimos ter uma ideia do que ocorre. Esse é o primeiro nível de compreensão. O segundo nível de compreensão, quem é que nos dá isso? São os informantes. É um meio no qual nada se diz, mas tudo se conta. Inclusive nos círculos que a gente descreve como sendo os mais fechados, aqueles do grande banditismo tradicional, inclusive aqueles do banditismo corso. Nada é dito oficialmente, mas há frases que ajudam a explicar o que acontece entre as equipes. E isso é uma informação valiosa, é muito valiosa. Então, a gestão do informante, já falamos sobre isso, mas é algo fundamental porque o informante é uma fonte de informação que permite, se for bem gerenciada, se for bem conduzida, se a informação for bem trabalhada, que permite compreender com precisão o que está acontecendo e potencialmente o que pode vir a acontecer. Isso é importante. Sobretudo se, como fazemos hoje, há cerca de 10 anos na Brigada de Homicídios, talvez um pouco mais, desenvolvemos o que chamamos de método proativo, ou seja, tentamos nos posicionar antecipadamente em relação a equipes que estão ativas, que acreditamos que estão ativas antes que cometam algum ato. Para focar com eficácia numa equipe antes que ela entre em ação, é essencial entender o problema. Não adianta focar em uma equipe que só fica na praia. E que não vai fazer nada, pronto. Vamos retomar a cronologia desses acertos de contas e do trabalho da Brigada Criminal. Quando você chega, é a época das máquinas caça-níqueis e das boates. Isso vai durar quanto tempo? Isso vai acabar como? Por falta de concorrência ou por uma mudança nas atividades?
Enfim, você pode contar um pouco pra gente sobre essa evolução nos anos 90 até... Vamos voltar à virada dos últimos anos e ao famoso narcobanditismo das comunidades que nos ocupa hoje. Quando eu cheguei transferido para Marselha, para a Brigada Criminal, em 1994, a Guerra das Máquinas, a Guerra das Discotecas já tinha começado, já desde os anos 80. Então ela continua. Mas a gente percebe claramente que as coisas estão mudando. A gente sente chegando, sente crescendo nas comunidades algo que não acontecia antes. A gente sente a chegada da resina de cannabis e entende que essa resina de cannabis chega graças a alguém que tem o aval. Os bandidos tradicionais de Marselha na época, que oficialmente não mexiam muito com drogas, oficialmente, mas que influenciam um pouco as ações de quem vem desde os tempos do Beré, e que, graças às suas redes, vai montar um sistema de distribuição de resina de cannabis nas comunidades dos bairros do norte de Marselha. A gente vê essa mudança chegando nos anos 2000, começo dos anos 2000, e até, eu diria, uma explosão no início dos anos 2010. O uso de resina de cannabis, claro, não começou no começo dos anos 2000. Isso é residual. Nos bairros do norte deve haver alguns pontos de venda pequenos, mas de forma artesanal. Estou tentando resumir. E você está falando mais de industrialização, basicamente, ou de profissionalização do setor. O rapaz de quem você está falando é o Farid Berama, que era de Salon de Provence, se não me engano, que faz a ligação entre esse meio tradicional e esses jovens do bairro e que acaba se tornando uma espécie de fornecedor, basicamente, dos bairros do norte e das redes que atuam ali. É isso, basicamente, né? Se eu resumir um pouco o que foi dito. Então ele desenvolveu ou participou do desenvolvimento do que depois chamaram de GOFAS, ou seja, ele estava bem posicionado no sul da Espanha, Costa del Sol. Exatamente para recuperar a droga que vinha do Marrocos, ele a transportava até a região de Salon de Provence. E partindo da região de Salon de Provence, ele mantinha contatos nos conjuntos habitacionais e bairros do norte de Marselha para quem vendia no atacado. Sim, 5 ou 50, 100, 200 quilos. Então, eu diria, na minha opinião, que não estávamos falando de carregamentos tão grandes assim. Talvez fossem algumas dezenas de quilos. É isso, sim, mais modesto no começo, cada vez. É isso. Hoje em dia, os volumes são muito menos modestos. A demanda é maior e os volumes, é isso, aumentaram consequentemente. Marselha, isso não escapa a ninguém. É um porto. É um porto e, além da esfera portuária, é uma cidade com forte presença magrebina, historicamente. Então, havia pessoas com capacidade de comprar resina de cannabis no Marrocos, pessoas para consumo, eu diria, pessoal ou um pouco mais. Sim, um pouco mais amplo, mas não muito mais, é. O que ele organizou ali foi uma rede estruturada, segura, de compra, de abastecimento e de distribuição. Para fazer isso é preciso um mínimo de inteligência. Não pense que essas pessoas são bobas. Acho que são pessoas que, em sua maioria, demonstram uma inteligência considerável e, provavelmente, se tivessem colocado essa inteligência a serviço de outro tipo de negócio, provavelmente teriam tido sucesso. Seriam grandes empresários? Exatamente. Então ele teve essa visão de ir buscar a droga diretamente no Marrocos. Provavelmente o maior diferencial que ele trouxe na época foi justamente conseguir se abastecer com droga de qualidade superior. Sim, tem H, e sim. Em quantidade, eu diria, relativamente grande. Então, produto de boa qualidade em grande quantidade significa um preço que cai, ou pelo menos que é mantido sob controle. E isso interessa aos clientes, por isso ele criou condições para o desenvolvimento da rede. Sim, então ele tinha seus compradores, uma espécie de semi-atacadistas, digamos assim. Na surdina, alguns nas comunidades. E alguns pontos de apoio, assim, alguns intermediários comerciais. Mas essa era a esperteza dele. Então, quando ele implementa, a partir de quando, do final dos anos 90, mais ou menos, esse sistema vai funcionar mais ou menos tranquilamente até, infelizmente para ele, até 2005, 2006. Dizem que foi assim. Agora, voltando à brigada de homicídios, até então não havia tantos acertos de contas nos bairros do norte. A menos que eu esteja enganado, mas me parece que houve do lado de Fontvert um primeiro tiroteio no final dos anos 90, outro tiroteio com espingarda em 2005, eu acho. A partir do fim de 2005, esses famosos AK-47 começaram a aparecer, aparentemente sob o comando dele. Então primeiro, você já tinha algumas informações sobre essas equipes de tráfico, mesmo que ainda não estivessem atirando umas nas outras, pensando,
Isso não vai demorar para cair sobre a gente, dada a agitação comercial que isso provoca. E como você reagiu quando ouviu pela primeira vez o estalo da rajada do fuzil automático ecoando, as gangues de bandidos à moda antiga? Os consumidores marselheses se matavam no centro e nos arredores. No início da minha carreira, a gente não ia às comunidades dos bairros do norte. Sim, era para a terra cognita. Não precisávamos ir lá, pois nada acontecia, pelo menos nada violento. Só mudou após a morte de Farid Berama. Aqueles que eram seus clientes, na época, à frente desses bairros, quiseram imitar o mestre e cada um pensou, deve ter pensado, olha, o que ele fazia, eu também sou capaz de fazer. Eu serei o Farid no lugar dele. Então, só para fazer um pequeno parêntese, a morte de Farid Berama, se não me engano, foi no início de 2006. É isso mesmo, né? Início de 2006. Ele se envolveu numa confusão em Marsella com corsos, o que foi fatal para ele, o famoso massacre no bar dos Marroniers. Ele acabou morrendo nisso. Desde então, só um dos famosos pastores de Venzo Venzolasca foi condenado. Um está em TF. Assim, o lugar ficou vago. Houve pelo menos 5, 6 mortos, não lembro mais, em um período bem curto, né, naquela época. Então, a gente presencia uma espécie de explosão que cria uma infinidade de pequenos chefes de comunidade. Então, pequenos, entre aspas, porque eles vão rapidamente se tornar, de qualquer forma, muito agressivos, violentos. E aí a gente presencia a explosão dos acertos de contas nas comunidades. Porque cada um querendo se tornar o chefe no lugar do chefe, porque todo mundo entendeu bem o negócio que isso pode representar, as guerras de território vão se suceder. E aqueles que eram amigos na véspera dentro da mesma comunidade se tornaram inimigos declarados. E aí vimos as rivalidades surgirem. Então, por muito tempo, a gente se acostumou a contar os estojos de 11, 11,43 e de 9, e era só isso que a gente contava. A partir do momento em que as comunidades começaram a explodir, aí a gente começou a ouvir nas comunidades o som bem seco do 7,62, o calibre da Kalashnikov. Esse fuzil de assalto provavelmente se popularizou, quer dizer, o uso dele se popularizou aqui por causa do que tinha acontecido algum tempo antes nos Balcãs, que foi um cenário de uso desse tipo de arma extraordinária. Esse fuzil de assalto chegou a Marselha e começou a ser usado de forma recorrente nos tiroteios nas comunidades. Porquê? Eu diria, não tem uma explicação muito racional, mas podemos imaginar que primeiro é a RMA para leigos, porque quem não sabe atirar com arma curta vira uma espécie de atirador de elite com a Kalashnikov. Dada a cadência de tiro e a capacidade do carregador, um atirador ruim se torna alguém capaz de matar facilmente outra pessoa. Com isso aí, e também era uma espécie de assinatura, assim como provavelmente foi o NZ,43 em uma época anterior, o fato de usar a Kalashnikov para resolver um conflito, para se impor em uma comunidade, fazendo uma ação de impacto, atirando contra as fachadas dos prédios, para mostrar que estávamos ali, que era com a gente que tinham que contar e não mais com os outros. Serviu para isso. sim, tem impacto psicológico. É isso, né? Uma arma assustadora e realmente monstruosa. E além disso, é uma arma que permite, quando a gente enfrenta um revide, fazer todo mundo abaixar a cabeça, inclusive a dos policiais que intervêm, sabe? Você acha que havia uma dimensão fantasiosa nos filmes, como Scarface, Os Suspeitos ou sobre os cartéis colombianos, onde todos têm armas automáticas? Enfim, no geral, a gente tinha um pouco a impressão de que, de qualquer forma, era o imaginário dos bandidos. E também, assim como os antigos mantinham Gamin, Ventura e seu 1143, porque o 1143 deles ainda é uma arma antiga. Você acha que também teve, talvez, então, a disponibilidade? Ele explica, porque antes eles também não tinham Kalashnikovs, ou melhor, muito poucas, né? Vinham do Líbano, enfim, não vamos falar sobre isso agora. Isso é um dos elementos que deve ter contribuído para o desenvolvimento do uso da Kalashnikov. Por quê? Porque os assassinos estão mais jovens. A gente percebe isso claramente há vários anos. Agora, os assassinos têm por volta de 20 anos, menos de 20 anos e até menos de 15 anos em alguns casos, que estão se tornando cada vez menos excepcionais. Casos em que menores de 15 anos cometem assassinatos mostram que armas estão com adolescentes, cuja maturidade ainda está em formação. E eu acho que o fascínio gerado pelo cinema, pelos heróis que o cinema destacou, deve ter um impacto nesses jovens. Sim, eles cresceram mais assistindo a série Narcos na Netflix do que com Durói Fifi em Paname, então, obviamente, a gente vê. A gente vê também para muitos deles os apelidos que eles adotam.
e que são de inspiração Jalisco, exatamente. Então, Você observa essa primeira onda ali e depois as coisas realmente começam a piorar. A partir de 2009, quando vai acontecer, então, Beramas é 2006. Durante 2 ou 3 anos, essa história ainda estava engatinhando. E aí, isso vai acabar virando meio que a regra a partir de 2009, 2010, com esses primeiros conflitos que chamamos de negros contra os ciganos. Bom, mesmo sem ser tão étnico. Mas vocês, como vocês reagem? Então, o estouro dessa guerra de bairros nos sobrecarregou com casos, com novos casos criminais. Os casos chegavam um atrás do outro, era um ritmo frenético. E eu me lembro, aliás, que estamos no início dos anos 2010 e de tanto pegar casos de tiroteios, 2, 3, 4 por semana às vezes. Pequena observação. Uma noite, quando eu estava de plantão, tive que lidar com 3 casos como chefe do plantão em menos de 1 hora. sim, de fato, 3 que não tinham nada a ver uma com a outra. uns com os outros, sim, nem eram retaliações, nada disso. Fecho parênteses. E eu me lembro que uma noite estávamos em um escritório, tinha o chefe de polícia, a gente disse, mas como é que a gente pode fazer para conseguir conter o fenômeno? A gente estava quase um pouco perdido por só conseguir contar os pontos, porque no final das contas era isso mesmo. Sim, impossível ir além de fazer risquinhos. Exatamente. E aí, de conversa em conversa, nasceu o método proativo. Ou seja, a ideia de se posicionar antes da ocorrência dos fatos em uma equipe para observá-la em sua preparação até o momento da ação. A ideia é impedir que ela passe à ação e chegar a esse momento com todas as ferramentas jurídicas suficientemente bem estruturadas para que a justiça se satisfaça e possa atuar sobre os fundamentos essenciais. Uma equipe de bandidos diante dos corpos policiais. Esse método proativo se traduziu na criação de um grupo. Foi a primeira vez e até hoje, pelo que sei, na história da polícia judiciária e das brigadas criminais francesas. Criamos um grupo dedicado ao trabalho de iniciativa, então é um grupo que só investiga o que lhe parece interessante investigar em um determinado momento. Sim, como policial é isso. Então, essa é uma ideia que nasce na mente dos policiais da época, que é conduzida por Christian Civit, que teve essa ideia, que a formulou dessa forma, e que depois foi colocada em prática por Fabrice Gardon. E hoje acho que ninguém pensa em voltar atrás na criação desse grupo. Acredito até saber, ao contrário, que se imagina que, se forem dados os recursos à PJ de Marselha em termos de efetivo, a ideia seria criar um segundo ou até mesmo um terceiro grupo de iniciativa para investigar as equipes dessa forma. É a maneira mais produtiva. Quantos de vocês estão envolvidos nesses homicídios, considerando o número de casos? Vamos falar disso depois. No papel, o efetivo teórico é de cerca de 70 investigadores. Desses 70, tem pessoas que saíram e não foram substituídas. Tem pessoas que estão doentes, não são muitas, mas isso acontece, né? Não pessoas que estão doentes por conveniência, pessoas que Que estão realmente doentes. realmente doentes, hein? Pronto, então quando tiramos essas pessoas que faltam, acho que podemos tirar umas 10 ou 15, né? E que não são substituídas. Então as pessoas doentes a gente espera ansiosamente pelo retorno delas. Os outros não vão voltar, pois pediram transferência ou se aposentaram. É preciso que o Ministério do Interior mande mais gente, sabe? É isso que... É meio alucinante, porque sempre tem um descompasso entre o discurso político, enfim, a presença desses casos na mídia e tal, e o grande discurso de combate ao... Quando vemos o que acontece na prática, não posso, mas ainda assim é uma das questões mais surreais, é que a gente percebe que na realidade, na verdade, os recursos diminuem, enfim, e por aí vai, então não dá para ver direito como vamos resolver esse problema. Podemos observar uma coisa, é que a vinda dos políticos a Marselha, políticos de destaque nacional, Ministro do Interior, Primeiro-Ministro e até o Presidente da República, todas as vezes que eles vieram à sede da polícia, sua vinda foi consequência de um fato de grande repercussão nacional. Eles só vieram após esses fatos de grande repercussão midiática, sim. Uma grande repercussão muito ampla. Podemos nos satisfazer, pois mostrava que eles consideravam as coisas, mas também lamentar que só vieram ver o que ocorria por causa desses eventos. E principalmente isso se traduz em recursos depois? Isso se... Sempre traduzia apenas em discurso, que aliás é sedutor, No papel sempre parece bom, né? sempre sedutor,
Mas eu mesmo já ouvi o primeiro-ministro em exercício dizer, foi em 2023 eu ouvi ele dizer, durante a entrevista na France Info, ele comentou sobre a criação de um grupo extra de investigadores para a Brigada Criminal de Marselha em setembro. Era primavera. A não ser que eu tenha deixado escapar alguma coisa, mas há um ponto que eu nem consigo imaginar, mas esses 6 ou 7 investigadores aí, eu nunca vi eles chegarem. Sim, eles nunca vieram. Então eles devem ter passado por algum lugar? Eles não passaram por ali. Não precisamos abrir espaço para recebê-los. Como a gente trabalha. Por exemplo, o famoso ano de 2023 da história de DZ, Yoda, etc. Foram 43 mortos, eu acho. Foi em 49 naquele ano. Podemos dizer 49? Eu diria 51 ou 52, depende do local. Sim. Porque tem alguns que não entram na conta, sim. Porque o acerto de contas tem 3 fatores que são meio idiotas. Gira em torno de 50 euros. Vamos dizer uns 50 mortos. E mais de uma centena de feridos? Como trabalhamos nisso, já que cerca de 50 dos 70 funcionários estão mobilizados, isso ainda constitui um grupo de investigação. Isso ajuda vocês quanto, por exemplo? Há cerca de 10, no início, há cerca de 10 grupos de investigação que são compostos, em teoria, por entre 6 e 8 investigadores. Como conseguimos lidar com tantos casos? Investigar um homicídio, um acerto de contas, dá muito trabalho. Você mencionou mais cedo o Lynch em Estrasburgo, de fato, mas como é possível, mesmo com uma equipe tão pequena, por mais talentosos que vocês sejam na Brigada Criminal, como é que se trabalha nisso? Quer dizer, é quase impossível bom, eu não vejo como, eu não sou policial, mas enfim, isso dá um cara morto por semana, né, no ano. Então, se alguém puder me dizer como se faz, eu Eu ficaria feliz, você não achou, era isso que eu queria ouvir. não dá para dizer. Sim, é impossível. Para ser honesto. Sim. Como é que dá para imaginar fazer um trabalho de qualidade quando, em média, tem um assassinato por semana? Você tem uma semana para resolver o caso e, quero dizer, estou te falando, é simplesmente impossível. Então, eu presenciei uma coisa que eu não achava possível, que eu nunca teria imaginado. A queda na qualidade dos casos tratados pela Delegacia de Homicídios. E por quê? Certamente não é culpa dos investigadores. Eu imagino mesmo. Isso se deve ao fato de que houve uma onda que nos submergiu nesses anos de 2023, 2024, um pouco menos em 2025. Enfim, mesmo que tenha caído pela metade, o ritmo continua sendo... Eu ia dizer, ainda restam 25 ou não sei quantos. É impossível lidar eficazmente com tantos casos. Isso, os bandidos entenderam muito bem. Eu ouvi um bandido uma vez, um bandido de alto nível, nos corredores da Delegacia de Homicídios, dizendo: mas a Delegacia de Homicídios, tudo isso vocês ficam saturados. Eles entenderam a estratégia? Eu não chegaria a imaginar Que eles fizeram? uma estratégia da parte deles. Mas ainda assim a consequência é terrível. Porque sim, estamos lidando com um fenômeno de saturação. Um pouco como quando queremos, saturamos o espaço em tempos de guerra. Vemos isso claramente com o envio de drones. Sim, enviamos 400 drones para que um drone... Para não ser interceptado, 400 drones a gente intercepta eles. Vai passar... Mas aqui é a mesma coisa. Temos cada vez mais casos que não são concluídos. Felizmente, também lidamos com pessoas que estão cada vez menos preparadas para isso. Os bandidos que matam hoje em dia, na maioria das vezes, aparecem do nada. E não. Eu digo isso assim, quer dizer que eles não têm uma carreira criminosa por trás. Eles não têm experiência nem maturidade, mas isso é compensado. Então é isso. Isso permite reequilibrar um pouco as coisas, mas não é satisfatório. Então, eu acho que a Brigada Criminal ainda é um serviço que se destaca no atendimento de uma cena de crime. Eles são experientes nesse exercício. Quando se lida com mais de 50, enfim, cerca de 50 homicídios por ano e tantas tentativas de homicídio quanto isso, a gente fica experiente no atendimento de uma cena de crime. Isso é certo. Onde a gente não é tão bom é no acompanhamento do caso, porque a gente trabalha intensamente em um caso que volta durante a noite, mas por azar, amanhã a gente pega outro. Ainda mais importante, ainda mais acompanhado pela autoridade judiciária. A autoridade pressiona, sim, e isso faz com que uma notícia substitua a outra e uma urgência substitua a outra. Com isso não dá para entregar um trabalho de qualidade e isso faz parte dos fatores que desmotivam os investigadores. Tem outra coisa que me vem à cabeça também. Na verdade, tem várias coisas que me vêm à cabeça. Mas antes também havia equipes um pouco mais estáveis nesse meio de Marselha. Você disse, né? Então o BEG, o ANR, o ANPAT, a equipe daqui, a equipe dali. Bom, vocês têm mais ou menos uma ideia do cenário do crime. Era relativamente estável, mesmo que houvesse muitos tiroteios. Ainda assim, tínhamos equipes que eram um pouco mais duradouras. Atualmente, temos a impressão de meteoritos cruzando o céu dos bairros do norte, como se fossem carreiras. Isso vai da delegacia para a divisão de homicídios em poucos meses ou até menos.
Ainda temos uma boa noção disso? Imagino que sim. Mas da composição dessa paisagem criminosa, de quem faz o quê, a gente consegue acompanhar, porque eles se dizimam numa velocidade tão grande e numa idade tão... enfim, eles nem têm tanto tempo para fazer carreira. O que a gente ainda entende de quem é quem mata quem está surgindo, quem vai permanecer? Porque parece que até mesmo as equipes dominantes, de repente, depois de 1 ou 2 anos, bom, tudo explode, implode, eles se matam entre si ou acabam sendo presos. A gente ainda tem falamos agora há pouco sobre judicialização, mas também, obviamente, sobre a compreensão desse meio. Agora, você falava de iniciativa desse grupo que trabalha antecipadamente, mas esse grupo que atua antes ainda entende algo? Afinal, lidam com jovens que dos 16 aos 25 anos passam de pequenos traficantes a chefes que depois somem. Quando comecei em Marselha e a gente chegava, éramos chamados para um tiroteio. Muitas vezes víamos um cara crivado de balas no carro, identificávamos rápido porque era conhecido e dizíamos: foi fulano que morreu, provavelmente uma equipe iniciante mandou matar. E acho que a gente não se enganava na maioria das vezes, não estou dizendo isso de forma pretensiosa. É porque era quase uma evidência, porque simplificando um pouco, as disputas eram quase binárias. A gente estava de um lado ou do outro, então quando alguém morria de um lado era porque o outro lado tinha começado o tiroteio, e vice-versa. De forma geral, de maneira bem simplificada, era mais ou menos assim que acontecia. Hoje em dia, nos anos que antecederam a minha aposentadoria, quando eu era chefe de plantão na PJ e me deslocava à noite para um tiroteio, eu costumava ter uma pergunta. Se não fosse uma pergunta, seria um olhar interrogativo dirigido a mim, por parte da autoridade judiciária, representada por alguém que chegava por parte do chefe de polícia, até mesmo do meu diretor, que esperava de mim, primeiro que eu identificasse o morto e depois que eu alimentasse. Depois de um tempo, a discussão era sobre quem poderia ter matado esse cara de quem estávamos descobrindo tudo. E regularmente eu ficava meio sem palavras. Ao contrário do que se podia produzir como discurso 20 ou 30 anos antes, porque a gente conhecia um pouco de tudo, afinal, esse microcosmo do grande banditismo. Hoje em dia isso se tornou impossível, porque quem mata ou quem morre são jovens, muitas vezes muito jovens. Hoje em dia, cada vez mais adolescentes, eu diria. Em muitos casos, são garotos que aparecem do nada no mundo da delinquência. Eles não são conhecidos pela polícia judiciária e acabam mortos pelos mesmos, ainda menos conhecidos pela polícia judiciária. Entender a problemática hoje em dia ficou muito mais complicado do que antes. O que pôde ajudar, eu diria, foi quando as equipes das quais todo mundo já ouviu falar, Yoda e DZ, se enfrentaram em 2023, 2024. Era pensar, olha, ele morreu aqui. A equipe responsável pelo ponto de tráfico dessa comunidade é conhecida por nós. Ela enfrenta outra equipe. Esse jovem foi morto por alguém da equipe rival. Isso ajudava a raciocinar, mas não passava disso em termos de raciocínio. Mesmo assim, isso não bastava para montar um caso. Justamente, então, vou voltar um pouco à questão da evolução desses tiroteios nas comunidades. A gente tem a impressão de que no começo atiravam um pouco nas cabeças, nos principais nomes dessas equipes das comunidades. Depois parece que eles desceram de nível porque não conseguiam encontrá-los ou fugiram dizendo, está muito perigoso. A gente desceu um pouco o nível. E depois de um tempo acabaram atirando mesmo nos que ainda estavam na ativa, basicamente, nos que estavam visíveis. Depois não mirávamos mais nas pessoas, mas em um território. E aí virou uma coisa em que, quando falavam de vítimas inocentes, os pobres, tipo essa Caina, enfim, todas essas pessoas que foram assassinadas tristemente por atiradores que disparavam a esmo, digamos assim. Será que eu estou enganado? Será que foi isso que fez com que a situação piorasse cada vez mais, que a gente visse vítimas cada vez mais jovens, que a gente visse pessoas que não têm nada a ver com o tráfico? De assassinatos direcionados, parece que agora a gente está mirando um território. Antes miravam um cara, agora miram um lugar. Ou enfim, mesmo que, obviamente, ainda se escolha das pessoas de forma um pouco mais precisa. Mas será que eu estou exagerando ao dizer isso ou não? Você descreveu muito bem a situação. Não sei o que eu poderia acrescentar ao que você disse. Acho que eu queria... De jeito nenhum. Fazer o esperto. Mas é só que eu quero tentar, é só uma observação externa, só isso. Mas foi uma ótima observação. Quero dizer, os militares sabem disso. Num campo de batalha, é mais importante matar o general que comanda as tropas e a operação em andamento do que o artilheiro ou o soldado de infantaria, mesmo que isso também seja importante. É melhor desestabilizar uma unidade eliminando seu comandante do que seus soldados rasos.
Isso era o que acontecia na época da guerra das discotecas, da guerra das máquinas, víamos as lideranças caindo. Eles não eram os únicos a cair, mas na maioria das vezes eram pessoas importantes na estrutura do banditismo que morriam. Hoje é exatamente o contrário. Ou seja, as pessoas que morrem são pessoas que ninguém conhece. Mas por que atiram nessas pessoas? É porque não tem mais ninguém em quem atirar, na verdade. Por isso as coisas acontecem assim. Quem decide está longe do campo de batalha. Ele está fora de alcance. Ele está fora do alcance dos projéteis de Kalashnikov, porque está em Marrakech, Argélia ou Dubai. De qualquer forma, não está em Marselha. Ou não está em Marselha de forma significativa. Permanente, na falta de poder alcançar esse aí, se a gente precisa demonstrar vontade de se estabelecer em um ponto de venda, vamos metralhar quem estiver lá. Pessoas que às vezes vieram de Paris, de TGV no mesmo dia e começam a trabalhar no final da tarde em um ponto de venda e acabam sendo vítimas de um acerto de contas. Já aconteceu de eu ouvir, através das escutas feitas pelos investigadores da Delegacia de Homicídios, às vezes uma conversa desse tipo era gravada entre o mandante e o executor do momento. Ou seja, aquele que foi encarregado de atirar em alguém responsável por um ponto de venda, já ouvimos o seguinte: o homem com a Kalashnikov liga para o mandante, a pessoa que devemos matar não está aqui. O mandante responde, então atira no meio deles. O gigante não está aqui, o gigante não está aqui. Atira em qualquer um para mim, exato. É preciso, não viemos aqui à toa. Precisamos mostrar que estamos aqui, que existimos, e precisamos expressar nossa vontade de recuperar o ponto de venda. Isso é o que nós, na Brigada Criminal, costumávamos chamar de fantasia. Tiros nas fachadas dos prédios. Sim, quando chegavam já disparavam rajadas, exatamente. Porque às vezes, quando eles chegam, a segurança do ponto de venda funcionou, a informação de que uma equipe rival está chegando é repassada e aqueles que estão no ponto de venda vão embora. Então, quando os caras chegam com a Kalashnikov na mão, não tem mais ninguém no ponto de venda, por isso eles não podem simplesmente chegar e sair. Sair com as armas, como dizemos. Com a arma sem usá-la, então eles atiram nas paredes. Ainda mais porque, em geral, é quase, quero dizer, 9 vezes em 10, talvez agora até 10 em 10, eles têm uma câmera ou pelo menos um celular. Tem alguém encarregado de filmar o que está acontecendo, para enviar o vídeo quase ao vivo para quem deu a ordem, para mostrar que a missão que nos foi confiada foi bem realizada e que o dinheiro pode ser liberado, sabe? Certo, que a gente pode receber. Tem que usar a arma de qualquer jeito, não importa o que aconteça. Então, justamente falando dessas comunicações e dessas novas tecnologias, isso também mudou bastante, todas essas técnicas e todos esses acertos de contas, se me permite dizer, com esses recrutamentos que apareceram de caras que surgem do nada, para quem dão um trocado. Bom, um trocado, eu nem sei direito quanto dão para eles. No Telegram ou em outros lugares, esses grupos aí. Então, não sei, você pode falar para a gente sobre isso? Como que isso apareceu? Então, a gente viu os famosos Mattel e outros sendo recrutados dessa maneira. Então, isso acontece, é o corolário do surgimento das redes sociais. Primeira vantagem das redes sociais. Para essas organizações criminosas que vendem drogas, é primeiro fazer publicidade do ponto de venda que a equipe gerencia. E regularmente nas redes sociais, vemos aparecer no Insta, no Signal, no WhatsApp, enfim, em todas as redes sociais que usamos nós para fins, eu diria, recreativos. Recreativos, muito clássico. Vemos anúncios que exaltam os méritos da qualidade de um produto, do preço pelo qual ele é vendido, da diversidade de produtos que são oferecidos em tal ponto de venda, com muita ênfase nas cores, em simbologias que os jovens percebem muito bem, com trilhas sonoras que são muito envolventes, que atraem. Bom, com fases promocionais isso também existe. Essa é a primeira vantagem das redes sociais. O marketing e a publicidade. O marketing exacerbado, que não deixou de existir nesse setor, que é a venda de entorpecentes. Essa atividade acontece em meio a uma sociedade que está em plena evolução, com os atores dessa sociedade evoluindo no mesmo ritmo. Portanto, seria contraproducente não usar esses métodos modernos de marketing. Sim, todas as ferramentas disponibilizadas. Mas então, essas ferramentas eles também usam para organizar os assassinatos. Ou seja, graças a um anúncio que agora é feito em uma rede social, não importa qual, a gente tem quase certeza de conseguir mandar matar um cara já no começo da noite. O anúncio sai à tarde.
No começo, no meio ou no fim da noite, o assassinato acontece. Isso nunca foi visto antes. Mas é instantâneo. Essa instantaneidade gera muitos inconvenientes para eles que são benéficos para nós, policiais, em termos de investigação. Ou seja, quando recrutamos pessoas, para usar sua expressão, na instantaneidade absoluta da ação, não recrutamos uma mão de obra de qualidade. E recrutamos pessoas jovens, muito jovens, que vão deixar rastros para trás, principalmente rastros digitais, suficientemente detectáveis por policiais que sabem destacá-los. Nem todos conseguem trabalhar com isso, mas há grupos altamente especializados na brigada criminal que fazem um trabalho excepcional nessa área. Quando deixamos rastros de comportamento, isso faz com que a polícia venha atrás de você em algum momento. Se pudéssemos resumir a cronologia do banditismo e dos acertos de contas, você mencionou 3 grandes etapas. Podemos retomar isso e falar sobre a aceleração que causaram. A primeira todos conhecem é o período da French. O período da French, quando Marselha se especializou na transformação de morfina em heroína. A particularidade dessa heroína na época é que a imensa maioria dessa droga não era consumida aqui, em Marselha, mas era enviada para os Estados Unidos. A situação ficou tão grave que as autoridades americanas se preocuparam e Nixon decidiu enviar grandes contingentes de policiais dos Estados Unidos para a França. E, com o acordo, obviamente, do governo francês, uma unidade de policiais americanos foi aberta em Marselha. Ela foi fechada não faz tanto tempo assim, na verdade, uns 10 ou 12 anos atrás. Ou talvez uns 15 anos, não mais do que isso. E ainda restavam policiais americanos lá. Ainda havia agentes da DEA, mas eram mais no início. Especialistas em entorpecentes sabem melhor que eu, mas eram mais de 10, com bons recursos financeiros e técnicos, que também beneficiaram policiais franceses. Foi a época da heroína. Nesse período veio a época da haxixe, que ganhou força, eu diria, nos anos 80 e 90. Esse foi o auge, uma verdadeira hemorragia, com a explosão das guerras nos conjuntos habitacionais entre os anos 2000 e 2010. E mais recentemente, o consumo de cocaína, isso é algo que podemos notar, aumentou. Mas o corolário disso eram as apreensões de cocaína. E percebemos que em 2025 a cocaína, em volume, veio a suplantar a haxixe. O que no início da minha carreira, para mim, era só uma droga destinada aos showbiz de Paris, a uma elite intelectual, a chefes de empresa, é uma substância que custava muito caro. Isso se tornou um produto de consumo comum, cujo preço foi dividido, eu diria, por 2 ou por 3 e cuja comercialização foi favorecida, a ponto de que hoje se vende mais cocaína do que haxixe e muito mais do que heroína. A isso podemos associar para dizer de forma bem esquemática, porque envolve vários tipos de produtos diferentes, as drogas sintéticas que estão ganhando força. Marselha, ali é nos bairros do norte e nos pontos de venda, então a guerra Ioda, Desé, La Paternelle, em todos esses lugares, era isso, né? O nervo da guerra para eles, ou é mais um tipo de mistura de guerra? Então já era isso, mas não só isso. Eles já estavam desenvolvendo a cocaína, mas sim, a cocaína ganhou força nos anos 2010. E aí a comercialização dela acelerou de forma importante nos últimos 4, 5, 6 anos. Esses novos grupos criminosos dos quais estamos falando, tipo Ioda, Desé, enfim, que invadiram o espaço midiático e criminoso. Aliás, nesses últimos anos você percebeu uma real mudança de organização, de escala, de status, de porte, ou, no fim das contas, ainda estamos nas mesmas formas de equipes de banditismo como nos anos 90, nos anos 2000? Ou será que realmente passamos para outro patamar, como dizem, falam de cartel, falam disso? Eu estou apenas repetindo o que a mídia tradicional diz, eu não sei. Qual é a sua visão sobre esses grupos? O que são? São organizações criminosas? São equipes de banditismo como sempre existiram, só que um pouco mais estruturadas? Então, os bandidos atuais tomaram o lugar dos antigos. Isso é certo, mas dentro de estruturas que são diferentes. Ontem, anteontem, tínhamos estruturas piramidais com um chefe no topo, afiliados e os subalternos. Hoje, essa estrutura já não existe de fato. Temos uma estrutura piramidal, de certa forma, mas sem vértice. Ou seja, há um platô no topo com várias pessoas que se aproximaram umas das outras, de modo a compartilhar suas competências em áreas diferentes.
E isso foi o que permitiu criar as organizações criminosas contemporâneas. Hoje podemos falar em organização criminosa. Antes, quando comecei, falávamos em equipa ou clã, são apenas conceitos ultrapassados. São termos que os policiais nem usam mais para designar o que existe hoje. Falamos de organização criminosa. Eu faço bem a diferença entre organização criminosa, na maneira como ela é estruturada, e organização mafiosa. São coisas diferentes e eu acho que hoje não estamos em um esquema de organização mafiosa. Ainda não. O que eu quero dizer, o que vai diferenciar, na minha opinião, pelo menos da forma como eu uso esses termos, as duas estruturas, a organização criminosa contemporânea, podemos citar o que quisermos, a DZ, os Yoda e outros, porque existem outros dos quais se fala menos, mas que existem mesmo assim. E a organização mafiosa, na minha opinião, é basicamente o fato de que essas organizações criminosas não têm os códigos que lhes permitem colocar um pé na alta sociedade. Ao contrário das organizações mafiosas, que essas sim já penetraram em todos os meandros da alta sociedade. No nível político, no nível cultural, no nível social, no nível cultural, essas organizações criminosas inspiradas em cartéis ainda não têm isso, ainda não. Mas a gente percebe que as coisas estão avançando. Eles entenderam todo o interesse que havia, talvez os líderes dessas organizações de hoje, em avançar nessa direção para aumentar ainda mais a sua esfera de influência, na verdade. Sim, a infiltração na vida civil, política e econômica, bem, isso se traduz principalmente pela explosão, enfim, pelo que observo de fora nos casos de corrupção, seja na polícia, na magistratura, no sistema penitenciário, enfim, em praticamente todas as esferas políticas, ainda de vez em quando em níveis ainda municipais ou, vamos dizer, de baixo escalão, mas de fato a gente tem a impressão de que isso avança com cada vez mais força, né? Você não deixou de notar que Nicolas Besson, que é o chefe do Ministério Público de Marselha, criou, e isso é inédito na França, uma célula especializada no combate à corrupção dentro do seu Ministério Público. Mas, enfim, ele reagiu de maneira inteligente diante de um problema que precisa ser tratado com firmeza. Então, Marselha sendo o laboratório, enfim, aquilo que todo mundo observa na França e sendo mais ou menos, pode ser considerado como uma espécie de espaço pioneiro e vanguardista, devemos esperar que esse modo de funcionamento se espalhe um pouco para outros lugares. E bem, a resposta já está na pergunta, porque isso já se espalhou, sim, o mal está avançando. A gente viu quando a DZ se instituiu como DZ. A gente viu o know-how deles avançar para fora de Marselha, em áreas que vamos localizar em um eixo que ia para o noroeste, então Salon, Nimes, e depois para o Grande Oeste, Montpellier, Béziers, Toulouse. E também no eixo do Vale do Ródano, até onde eu sei, não chegou até Lyon, Grenoble, e depois do Grande Oeste, Rennes, Nantes, não chegou à região de Paris. Então eu não penso em Lyon nem na região de Paris, porque lá já tem pessoas estabelecidas, capazes de responder de forma bastante firme a quem viesse tentar ensinar alguma coisa para eles. E que teriam a intenção de retomar territórios que já estão bem ocupados por pessoas que sabem mantê-los. Sim. Uma vida que já conhecem. Então, eles foram pelo caminho mais fácil num primeiro momento para áreas onde praticamente não havia resistência, sabe? Mas a zona de influência deles hoje está no exterior. A gente sabe disso, especialmente na direção da Bélgica. É difícil saber. Às vezes nos questionamos, é fantasia ou sempre que vemos um marselhês ele é realmente a ponta de lança dessas organizações? Ou será que é alguém que, sem trabalho ou para fugir da violência, preferiu se expatriar? Considerando a reputação dos marselheses, vou tentar aproveitar e talvez até superá-la. Não sei, talvez você tenha uma resposta melhor que a minha. Então, esse é um assunto sobre o qual eu não me sinto muito à vontade para discutir, porque o que ainda se impõe a mim é o segredo de justiça e eu sei de coisas que não posso dizer. Mas o que eu posso, apesar de tudo, trazer como resposta é o fato de que ouvimos falar, com certeza, da expertise marselhesa que era solicitada pelos nossos amigos belgas em alguns dos seus conjuntos habitacionais. São marselheses que não foram à Bélgica por não saberem para onde ir.
São marselheses que foram para a Bélgica porque foram chamados para lá. A perícia. Da mesma forma, eu vi magistrados belgas e holandeses virem a Marselha para se inspirar um pouco nos métodos policiais e judiciais de combate ao narcotráfico em grande escala. Numa época em que o número de acertos de contas em Bruxelas havia dobrado em apenas um ano, eles passaram de 4 para 8. Dissemos a eles que tinham muita sorte. Ainda estamos longe de Ter esse tipo de estatística e que, infelizmente, estamos longe disso há muito tempo. Mas eles estão certos em pegar o touro pelos chifres e se interessar por isso bem cedo. Sim, você falou que 70 queria esclarecimento sobre os assassinos. Tem, no geral, de 60% a 70%. Mas aí vamos acabar com dezenas de tipos para sentar no tribunal, né? A onda subversiva que a polícia judiciária conheceu e que ainda conhece bem é a justiça que conhece isso. Depois. É isso, porque é preciso tratar desses casos. Já. É preciso julgar essas pessoas. E pronto. E os magistrados têm que enfrentar a mesma problemática que a polícia judiciária nesse domínio. Isso leva a que, entre os magistrados, eu diria que o fenômeno talvez seja ainda mais incisivo entre eles. Um juiz de instrução trabalha sozinho, a polícia judiciária é um trabalho em equipe. É uma inteligência coletiva que se coloca a serviço de um caso, com chefes de polícia que também participam da análise e reflexão sobre o caso. O juiz de instrução está só e falará com a escrivã. Ele provavelmente vai conversar de vez em quando com um colega, mas oficialmente ele trabalha sozinho em um caso. Mas quando ele tem uma pilha enorme de processos, eu nem ouso me colocar no lugar deles, na verdade. Então, o burnout que conhecemos entre os policiais, também conhecemos entre os magistrados. O pessoal da justiça não está livre desse problema, de pessoas que se questionam sobre o sentido de suas ações, sobre a eficácia do trabalho que produzem, sobre todas essas coisas que fazem com que, quando não conseguimos responder positivamente a tudo isso, nosso ânimo cai a ponto de podermos desabar. Porque o número de funcionários da polícia não aumenta na brigada de homicídios tão rapidamente quanto os acertos de contas, os processos vão se acumulando em pilhas sobre os processos, enfim, nas mesas dos juízes de instrução. Então, eu quero te responder que, se a gente pensa desse jeito, bom, a gente já desiste. Desiste na hora, sabe? Sim, é óbvio, mas tem um lado desmoralizante nessa história, para as forças da ordem e a justiça. Você tem razão, esse lado é bem desmoralizante. Muita gente fica desmoralizada e acaba saindo da brigada de homicídios. Em que deixam a brigada de homicídios porque estão tão sofrendo de qualquer forma e acham que o dia a dia deles não é o que imaginavam, o que esperavam quando eles... Isso está longe de diminuir. Quando eles se candidataram, isso está longe de diminuir. E com certeza, se a gente não lida com pessoas que são um pouco estruturadas mentalmente, que não têm problemas na vida pessoal, não sei se isso existe, hein? Será que podemos imaginar que todo mundo consiga aguentar esse ritmo por muito tempo? Eu não tenho certeza. Quando a gente vê cadáveres o ano inteiro, não tem um momento em que ficamos saturados de sangue, de caras cheios de buracos por todo lado, na cabeça. Quero dizer, são cenas, é meio pesado, entre aspas. Não tem um momento em que a gente fica saturado, além da saturação dos casos, mas a saturação de ver o tipo mal no carro ou... Pensei na resposta que eu preciso te dar porque é a sua pergunta. Porque se eu disser que não me sinto impactado, vou parecer um cara anormal. Não, mas sim, porque como a gente vive com isso, você trabalhou vários anos na brigada de homicídios. Somando tudo, 33 anos. 33 anos na brigada de homicídios entre Paris e Marselha. Trabalhei quase exclusivamente com homicídios. Então, cadáveres? Você já viu muitos, eu já vi. No meu último posto lá, eu vi mais de 1000, bem mais de 1000. Homicídios e tentativas. Tentativas de homicídio. Não, mas isso não é pouca coisa, é insano, não. Mas é monstruoso, não é insano, isso é em uma semana. É como se você tivesse ido para a guerra durante esse tempo. Na verdade, até os soldados veem menos, na minha opinião. Acho que eu me... criei uma carapaça, mas é só uma carapaça que me permitiu passar por todas essas fases mórbidas. Apesar de tudo, há duas coisas que sempre me impactaram. Nunca foi a violência em si, mas sim suas consequências, como o sangue. Não diria que gostava disso de forma alguma. Se pudesse evitar, teria feito isso. Mas quero dizer que vi tanto disso que acabou fazendo parte do meu cotidiano profissional, um pouco como o médico, o cirurgião, que opera e vê sangue todos os dias. Faz parte do cenário, é isso. Ele não tem nenhum interesse especial pelo sangue que escorre. Mas enfim, ele se acostumou, vamos dizer que ele se acostumou. Ele se adaptou, esse era o meu caso. Há duas coisas que sempre foram difíceis para mim, até o último dia.
Era ouvir e ver uma criança chorando porque perdeu o pai, porque ele estava sentado ao lado do pai no carro quando o carro foi metralhado, ou de ouvir uma mulher que perdeu o marido, o irmão, o filho. Isso eu admito que são acontecimentos que sempre me marcaram até o fim. A gente não se acostuma com isso. Isso, eu nunca me acostumei. Tem algum caso que, sei lá, te marcou mais do que os outros durante todos esses anos? Olha, considerando a quantidade de casos que você lidou, bom, não sei se tem algum que se destaca mais por qualquer motivo, não necessariamente. Enfim, não sei, tem no fim da carreira, assim, tem um ou mais casos que, assim, que te vem à cabeça com frequência, enfim, não sei, que marcaram tanto. Então, Casos que marcaram minha memória e moldaram minha carreira são muitos desde que me lembro profissionalmente. Em Paris, onde participei da investigação sobre o suicídio de Gros Grand Sourd no Palácio do Eliseu, até um serial killer marselhês passando por... a essa equipe Patrick Salamé é o único que conheço em Marsella, o assassino de prostitutas. Para mim tem um caso que me marcou, sabe? Quando eu penso nisso assim, é um flash. É um homem que matou a esposa, seus 2 filhos e depois tirou a própria vida. Ele matou a esposa deitada na cama do casal, depois ele pegou os filhos que ele assassinou e encontraram os 3 enforcados juntos numa corda presa à viga da garagem deles. Isso Eu confesso que o assassinato com encenação, Mathieu. é uma cena que ainda tenho muito presente na mente. Eu vou morrer com isso, eu acho. Isso, e se eu volto bem mais no passado, no início dos anos 90 eu estava em Paris e um homem formado na École Polytechnique tenta se suicidar, desculpe, mas antes de tentar se suicidar ele mata a esposa e mata os filhos. Estamos em uma casa muito burguesa do 16º arrondissement e quando entramos na casa, porque ele sendo mantido na linha por um médico do SAMU que o distraía enquanto a gente entrava na casa. Eu tive o azar de encontrar um dos filhos que ele tinha tentado matar com uma arma curta que falhou e cujo crânio ele tinha esmagado com coronhadas, e o garoto ainda estava vivo quando eu o vi. Essas são apenas algumas mortes entre as mais de 1000 que eu vi na minha carreira. Mas esses poucos aí contam 100 vezes mais. Felipe, obrigado por vir. Foi muito interessante. Volte quando quiser para contar o resto da história. Foi um prazer, suas perguntas me fizeram reviver um pouco. Sinto falta desse trabalho. Bom, Olha, você entendeu. talvez você tenha visto, por causa da falta de pessoal, eles talvez chamem alguns veteranos de volta. Não. Eles têm coisa melhor pra fazer do que recrutar um cara como eu, claro que não. De qualquer forma, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Lauren. Obrigado por nos acompanhar e principalmente não hesite em se inscrever.